porque estão desmatando tudo, estão acabando, o clima está todo descontrolado. E se a gente não se prevenir agora, vai ser um problemão lá para frente. Dando continuidade às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes e Guararema, hoje recebemos o candidato Figueiredo de Guararema. Obrigado, candidato, pela sua presença. Pode se apresentar aos nossos leitores. Olá, pessoal. Eu sou o Figueiredo, tenho 56 anos. Vim para Guararema com 5 anos de idade, junto com a minha família. Fomos trabalhar no corte de eucaliptos. Então, passamos por várias fazendas lá na cidade. Uma família de 9 filhos. Perdi meu pai por alcoolismo. Meu pai, ele abandonou a família e minha mãe foi a pai e a mãe que sustentou a todos. E desde pequeno a gente se envolveu com Guararema, trabalhando no dia a dia da cidade, e hoje eu sinto muito orgulho de ser um cidadão guararemense. Trabalhei em Guararema, meu primeiro emprego, assim, primeiro trabalho no centro da cidade, foi trabalhar num lixão, ali na entrada da Ilha Grande. Era um lixão da cidade, no início da década de 70. Depois fui trabalhar nos comércios da cidade, de lavar pratos, de aprender a ser garçom, auxiliar de cozinha. Trabalhei como engraxate, limpava quintal, lavava carro, fazia de tudo. E um dia, engraxando sapato, eu ia numa loja que era do Chaim Sayar. Era um sírio, um descendente de sírio, nascido em 1919, herói da Segunda Guerra Mundial, e a loja dele era dos mais tradicionais de Guararema. Parecia um museu, tinha tanta coisa antiga naquela loja, e um banquinho ficava lá sentado os mais antigos, falando das histórias de Guararema. E eu ficava imaginando Guararema antiga, isso antigamente, era bem mais antiga. E um dia uma pessoa disse para o Chaim: Chaim, escreva um livro da história. O Chaim: não, já estou velho para isso. Aí eu falei: eu vou escrever, Chaim. Mas você gosta, moleque? Gosto. E ele me deu uma foto do coreto da igreja de Guararema, da igreja matriz. A partir dali eu comecei a ter um respeito e comecei a pesquisar mais sobre a história de Guararema, e isso fez minha profissão. Hoje eu sou historiador, memorialista, graças a Chaim Sayar. E tenho muito orgulho de ter trabalhado todos esses 46 anos já com a história de Guararema. Candidato, sobre as enchentes em Guararema, tem algum projeto para os bairros Nogueira, Dona Anísia e Luiz Carlos? Sim, a gente vivencia todos os anos. Teve ano que teve 2, até 3 enchentes. A mais violenta que teve até hoje foi em 1962, que acabou com uma vila chamada Vila Elza, era uma olaria. E depois o bairro Nogueira cresceu muito. O bairro Nogueira era só uma fazenda. O curso do Ribeirão foi mudado de lugar. E com isso foi estreitando ele. A várzea foram construindo nela, foram desmatando. Então não tem mais para onde a água aí. As chuvas, cada vez mais, cada ano que passar, ela vai chover mais ainda. Porque estão desmatando tudo, estão acabando. O clima está todo descontrolado. E se a gente não se prevenir agora, vai ser um problemão lá para frente. Então a solução é simples. É simples. Acho que todos já tiveram essa ideia. O pessoal que faz o estudo técnico já sabe do que tem que fazer, mas eu vou além disso. Além dos 3 piscinões. Primeiro piscinão, acima do sítio do Sobrado, acima da Vila de Luiz Carlos, o primeiro piscinão. O segundo piscinão, próximo na Fazenda São João, perto da SP66 em Riqueiroles, para cima da Vila do Convento, do Cunitomo. E na corredeira do Ribeirão Guararema, logo após, que a turma chama de Cachoeira de Luiz Carlos, a gente faz ali uma outro dique
para parar essa água, para armazenar e ela descer mais devagar depois. E lá no bairro Nogueira, a gente precisa, no bairro Dona Anísia, primeiro, corrigir o leito do Ribeirão, preservar toda aquela estrutura que tem em volta, deixar ele mais reto. É lógico que ele vai ter uma velocidade maior. Igual fizeram no bairro Ipiranga, que resolveu muito. Foi um trabalho feito pela prefeita Conceição. A gente canalizar daquela forma, fazendo o fundo e as laterais em concreto, e não com essas pedras, que tem que ficar limpando direto. Aquelas curvas do Ribeirão aumentar, e onde hoje é a pista de skate, fazer uma tulipa. A tulipa, muitas pessoas acham, mãe, você é louco, fazer uma tulipa. Isso aqui é uma tulipa. Tem uma represa, e todas as represas têm que ter a tulipa, porque quando ela extravasa, ela sai aqui e vai para o vazadouro dela. É a mesma coisa que a gente quer fazer lá. A partir dessa tulipa canalizar, ao lado da linha do trem, vai sair lá no pontilhão, embaixo do pontilhão. O rio pode estar no nível que for, essa água vai escoar. E ela vai sugar tudo e não vai ter mais enchente no bairro Nogueira. Essa é uma das soluções que a gente vai lutar para executar. Dinheiro tem. Só falta a vontade de fazer. E vontade a gente tem. Candidato, vamos falar sobre abastecimento. Sim. Guararema apresentou a falta de água nos últimos dias. Como que o senhor pretende evitar a escassez de água? E como que o senhor pretende garantir a regularidade do abastecimento? Bom, a história da água em Guararema, ela vem de longa data. Há 100 anos atrás, em 1920, 104 anos, José Marcondes Flores foi o primeiro prefeito a fazer uma canalização com água em Guararema. Depois disso foi evoluindo, foi entrando prefeito, cada um fazia uma parte, o outro coletava o esgoto, jogava no rio, é lógico, não tinha tratamento. Até que na década de 1960 foi montado o SAI Guararema. O SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é uma autarquia que pertencia à população de Guararema. E as pessoas de Guararema que trabalhavam nela. Trabalhavam com carinho, com amor, com respeito. E o dia a dia, Guararema, o crescimento era lento, não era tão rápido do jeito que foi, que está sendo. Quando formou esse convênio com a Sabesp, primeiro foi um contrato de 30 anos. E a Sabesp tinha as obrigações dela. Ela assumiu o que é nosso, que é do município. Onde está a caixa d'água, onde está a sede, lá é tudo do município de Guararema, não é da Sabesp. Então, eles estão ocupando o nosso espaço lá. E eles não estão cumprindo. E faz tempo já, não é falta d'água esses dias. A falta d'água é constante. Ela só está aumentando. Então, a única solução que temos hoje, tchau Sabesp. Pegar esse contrato que agora privatizou, é lógico que tem os prefeitos que assinaram, junto com o governador, a cessão desses direitos. A gente precisa ter acesso a esses documentos para ver o que foi assinado, rasgar esse contrato. Chega, vamos voltar a ser o SAI, e o SAI fazer parceria público-privada. Tem empresas de saneamento ambiental no Brasil capacitadas para cuidar do município. E Guararema, como Guararema é um grão de feijão assim grande, ela é comprida, 38 quilômetros de uma ponta a outra. A gente tem um bairro aqui e outro aqui. O centro, outra vila ali, outra vila. Não dá, por causa das serras, para ter um só sistema para abastecer tudo. Então tem que ser bem regional. Então a gente tem que dividir esse quadrante todo para cada empresa, ou várias empresas, ou uma só empresa, mas tem que dividir por região para fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Porque a Sabesp não dá mais. Candidato, a pergunta agora é sobre saúde. Em seu plano de governo, o senhor propõe transformar a UBS do Jardim Dulce e Lambari em um pronto-socorro 24 horas.
Quais medidas serão tomadas para garantir que essas unidades estejam totalmente equipadas e com equipe suficiente para atender a demanda? A região norte de Guararema, ela cresceu muito após a construção da rodovia Presidente Dutra e depois a rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto. E a tendência é cada vez aumentar mais. E a gente tem duas concessionárias naquelas rodovias. A Nova Dutra, que é o SCR Rio Santos, mudou o nome, eles mudam tanto o nome que a gente nem sabe. E a outra tem outra concessionária. E dá para fazer parceria com eles, porque existe uma demanda grande de falta de locais próximos para eles levarem pessoas que se acidentam. A UBS do Jardim Dulce, ela tem muitos moradores em volta. Quando passa mal de madrugada, não tem ônibus, não tem táxi, você tem que pedir, pelo amor de Deus, para o vizinho para poder chegar na Santa Casa em Guararema. Então muitos nem vão para Guararema, vão para Jacareí ou para Santa Isabel, porque é mais fácil, mais rápido, mais próximo. O que a gente pretende fazer? Guararema tem recurso suficiente da arrecadação que a gente tem, é alto. A gente só precisa trabalhar esse investimento, fazer a distribuição correta. A gente vai conseguir ter equipe. A gente chegou até a contratar um estudo para saber se era vantagem para a gente, para o município de Guararema, fazer um convênio com uma grande instituição, um hospital, por exemplo, Santa Casa de São José dos Campos. Eles têm 19 hospitais, tem mais de 1.000 médicos, tem várias estruturas em todo o Vale do Paraíba e litoral. Se eles não pegariam Guararema. Porque o quanto que a gente gasta per capita em Guararema? Quanto que a gente iria gastar se eles assumissem tudo? Então, todo esse estudo, ele vai ser bem relevante a partir do momento que a gente assumir, para a gente ver a melhor forma de fazer gerir a saúde de Guararema de uma forma legal. É necessário, é importante, porque é vida que a gente está falando. O atendimento é de urgência e emergência. Então, pelo menos, os primeiros socorros ele vai receber ali e imediatamente as ambulâncias já vai levar para outro ponto, sempre com 2 ambulâncias. Enquanto uma estiver fora, vai ter outra lá. A UBS do Lambari é a mesma situação, ela fica um pouquinho mais isolada, mas ela pega os moradores de Guanabara, Jardim Luiza, Fukushima, parte do Lambari, Maracatu, Feital, Cerejeira, são bairros bem distantes para chegar até a unidade de Lambari. Então é outra coisa que a gente precisa trabalhar, vai ser uma forma bem diferente, porque ali a gente vai ter que trabalhar mais com a ambulância de urgência e emergência, para poder socorrer mais rápido a um hospital próximo. O hospital de Guararema, no início de toda essa história de falar de hospital, era uma nova Santa Casa, era o hospital municipal. Hoje eu não sei mais o que é. O cidadão de Guararema fica perguntando toda hora, o que vai ser? Lá está sendo aberto para visitações em épocas que eles determinam, levam um grupo lá para ver as obras. Então eles colocam um tapume, você dá uma voltinha, que bonito, que legal. Tá, 90% pronto, legal, mas quantos anos mais vai demorar? Eu tenho 56 anos. Quantos anos eu vou ter para ver esse hospital pronto? Então a gente precisa de estrutura real de saúde. A gente tem dentro do governo o vice-presidente Geraldo Alckmin, que nos apoia, o ministro Márcio França, que nos apoia, a gente tem o Caio França, deputado estadual, que nos apoia. Então tem uma rede muito grande de pessoas que estão no governo, que a gente vai atrás de recursos para adiantar esse serviço todo. Candidato, agora eu vou falar sobre educação. O seu plano cita a criação de uma universidade municipal e uma escola técnica para a Zona Norte.
como será feita essa integração desses novos centros de ensino e como será a integração com o mercado de trabalho local e regional? Bom, a gente sabe as empresas que tem hoje em Guararema e a demanda deles. E a gente sabe também que tem pessoas que saem da escola, estão se formando, fazendo um Enem para prestar o vestibular, ela já está imaginando o que ela quer ser. Quer ser advogado, quer ser psicólogo. Então, hoje tem diversas instituições que fazem parceria com os municípios que dão curso gratuito. O Sebrae é uma delas. Então, dá para a gente levar vários cursos gratuitos, transformando a nossa escola profissionalizante em universidade municipal. Abrir a cabeça das pessoas para que elas tenham uma formação gratuita e no quintal de casa, estão ali. Não precisa sair de Guararema para poder fazer uma faculdade. E hoje, da forma online também, a gente consegue fazer muitas coisas, muitos cursos, com parceria com as grandes universidades estaduais, federais, a gente consegue fazer isso. E a escola profissionalizante na região norte é onde a gente vai atingir a ZUP. Tem a ZUP 1, agora ela tem uma ampliação dela, que vai atrair mais empresas para Guararema, então vai ser um trabalho em conjunto. A gente precisa ter um conselho dessas empresas, micro, pequenas empresas, e as empresas maiores que demandam de mais mão de obra, a gente vai discutir com eles, ver qual a necessidade e fazer os cursos específicos de formação. Aí a gente vai conseguir suprir todos e Guararema, mais uma vez, tem dinheiro para isso. Candidato, vamos falar sobre a modernização do transporte público. O senhor propõe vans para todos os bairros e ônibus nas linhas principais. Como pretende garantir que esse sistema seja eficiente, seguro e atenda às necessidades dos moradores? O transporte em Guararema, ele é um dos grandes problemas, principalmente para quem precisa acessar o centro da cidade fora dos horários escolares. Quando tem aula, tem ônibus. Se não tem aula, não tem ônibus. Final de semana, depois da meia-noite, acabou o ônibus. Ligação bairro-centro, já era. Então, a primeira coisa, há uns anos atrás teve audiência pública sobre mobilidade do Estado de São Paulo, da região metropolitana. E a gente sugeriu, nessa audiência, a criação de 3 rodovias intermunicipais, que é Guararema-Salesópolis, Guararema-Santa Branca, Guararema-Santa Isabel. A Guararema-Salesópolis já está asfaltada, a de Santa Branca precariamente, mas está passando por uns tapa-buraco lá, e a de Santa Isabel, que é a Estrada da Brotas, ainda não, mas o governo pode fazer isso. A partir desse momento que ela for criada intermunicipal, a gente já tem ônibus da MTU ligando esses 3 municípios. Ônibus direto de Guararema para Santa Branca, de Guararema para Salesópolis e de Guararema para Santa Isabel. Isso já vai ajudar bastante. Os ônibus de linha normal, hoje tem 19, eu acho que em Guararema, ele tem que ter pelo menos 40 ônibus para ter reserva. Se quebra um, tem que ter outro. 36 rodando é o ideal para as linhas tronco, né? As linhas que vai fazer a ligação bairro-centro, que é as linhas principais. Dentro dos bairros vai rodar as vans. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, a gente pretende ter uma rede de van grande, com parcerias também com empresas. Custo zero? Pode ser até custo zero. O custo zero que a turma fala hoje, que outros fazem propaganda, é meio complicado, porque a gente já paga a empresa através do espaço escolar. Então não é zero, a gente está pagando muito. Então a gente precisa ficar bem de olho nisso. O que a gente vai fazer é a criação de um app. É um aplicativo, hoje todo mundo tem celular. Esse app, todo cidadão de Guararema vai fazer o seu cadastro, todo comércio de Guararema que ele for consumir, ele vai ganhar bônus.
Esse bônus ele pode usar para pagar o transporte público. Então vai ser uma das vantagens que ele vai ter, porque vai fazer gerar emprego e renda na região central de Guararema. É um grande problema conseguir empregado nos comércios de Guararema. Tem gente que mora lá em Luiz Carlos, quer trabalhar num restaurante, só que sai 1h da manhã, não tem como voltar para casa. Então, vai ter as vans, né? Não tem a demanda de lotar um ônibus, mas tem as vans para poder levar. Então, isso vai ajudar muito e é fácil de fazer, não é difícil não. Guararema é uma cidade comprida, porém ainda pequena. Candidato, em seu plano de governo, o senhor tem a proposta da criação de um distrito na Zona Norte. É uma proposta ambiciosa que visa descentralizar os serviços municipais. Quais são os principais desafios que o senhor prevê nessa implementação dessa nova estrutura administrativa? Bom, como eu já tinha dito, Guararema ela é comprida. Está dividida em Zona Norte, Centro, Zona Sul. A Zona Sul, onde a gente tem a Petrobras, a maior pagadora de impostos que a gente tem em Guararema. É um lado que não desenvolveu nada ainda. Não fizeram nada nesses 4 anos, só fecharam o que tinha. A região central ela é privilegiada pelo turismo. Ela recebe muito investimento do turismo. A Zona Norte ela é lembrada em ocasiões especiais a cada 4 anos ou a cada 2 anos. Lá é uma região muito populosa, tem vários bairros e precisa do olhar mais próximo. Para sair de lá e vir até o centro da cidade para resolver um negócio na prefeitura, você perde um dia. Então a gente quer fazer um centro administrativo enxuto. Colocar as pessoas lá dentro de uma forma que ela vá lá e aprenda a mexer nos equipamentos eletrônicos, que é tudo meio eletrônico hoje. Não vai ter muitos funcionários, mas vai ter as pessoas para atender elas. Vai ter o subprefeito na subprefeitura. Vai ter a garagem com os caminhões, com o pessoal da limpeza urbana. Vai ter tudo lá, porque todo dia tem que sair do centro e ir até lá. O que gasta de combustível, o que gasta e perde de tempo é muito grande. E é necessário para fazer uma boa administração no município. É muita coisa para um prefeito, embora a cidade seja uma cidade pequena, com pouca população, o prefeito ele tem várias funções. Ele tem que ir atrás de recursos, ele tem que assinar convênios, ele tem visitas que ele precisa fazer para conseguir as coisas para o município. E ele não tem como ele ficar lá e aqui ao mesmo tempo. Ele tem que ter pessoas capazes junto com ele. A nossa ideia é enxugar toda a parte administrativa de Guararema. O número de secretaria vai cair, só vai ter o que é obrigatório por lei. Muita secretaria vai voltar a ser departamento. A gente vai enxugar isso aí. Secretário, secretaria adjunto, esses cargos de confiança, a gente vai eliminar a maioria. E a parte administrativa da Zona Norte, novo distrito, por lei a gente já pode fazer, porque Guararema já é uma comarca. Finalizamos a entrevista com o candidato à Prefeitura de Guararema, Figueiredo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Olá, pessoal. Muito obrigado por abrir esse canal de comunicação para que a gente possa mostrar quem somos, da onde viemos e para onde a gente quer ir. Eu agradeço a todos meus candidatos a vereadores. O nosso partido PSB, a gente conquistou esse partido lá junto com o Geraldo Alckmin, com o Márcio França, com o Caio França, a dona Lu Alckmin, que sempre está aí por Guararema, participando da Rota da Luz, onde a gente conseguiu fazer uma boa amizade, por isso que a gente está nesse partido, e tem uma base legal lá. Os nossos candidatos a vereadores, que são pessoas da comunidade, pessoas que lutam no dia a dia da cidade, é o único partido
que tem a maioria de candidatos mulheres. É o único partido que tem a pessoa com deficiência visual, que é o Alex Simplício, que está lutando pela causa dessas pessoas. Só uma pessoa que passa por isso sabe a dificuldade que é na acessibilidade. E a gente quer fazer a diferença. A gente tem pouco recurso, foi doação do partido, e esse dinheiro doado, a gente tem que pagar advogado, pagar contador, pagar material de campanha. É difícil para a gente fazer no dia a dia esse dinheiro render, mas a gente está conseguindo. Guararema tem várias possibilidades para crescimento e a gente escolheu as melhores. Uma que é um sonho meu, que a gente vai realizar, é o espaço que a gente vai construir, que chama Vila Feliz. É uma vila de casas para uma pessoa ou para duas pessoas, idosas e deficientes, onde elas vão ter enfermaria, vão ter piscina aquecida, salão de jogos, vai ter toda a área esportiva, salão de dança, vai ter ônibus para as excursões, vai ter a cozinha comunitária. Lá os seus parentes podem passar o dia com vocês, porém não podem dormir lá. Vocês não vão ser arrimo de família de forma alguma. O salário é de vocês, porque vocês trabalharam a vida toda. Então ninguém idoso ou deficiente tem que sustentar os outros, não. Vocês precisam ser respeitados. E a gente vai trabalhar para isso. E durante o dia vai ser o espaço dia, onde todos os deficientes e idosos de Guararema vão passar o dia jogando, se divertindo e participando das excursões, que é onde eles mais gostam de fazer as coisas, e ter essa companhia. Eu falo isso porque eu senti na pele junto com a minha mãe. A minha mãe foi participante do grupo da melhor idade e sempre quis isso. E nós, como cidadão, conseguimos fazer a excursão, levamos os idosos do asilo para a praia, levamos para o cinema, levamos para passear de trem, fizemos vários eventos e a gente via na carinha deles a felicidade e a gente quer dar esse conforto para eles. Tem outros projetos que estão sendo executados pela Caritas também em Guararema, que a gente vai estar apoiando, ajudando para que tenha mais espaço ainda para eles em Guararema. Combate às enchentes, que a gente já falou, a escola municipal, outro sonho nosso, que a gente vai chegar lá, é a construção do primeiro hospital veterinário municipal. A gente vai dar a oportunidade de você cuidar com mais carinho ainda do seu pet. Lá vai ter consulta, pequenas cirurgias, fazer o cadastramento, colocar chip, tudo que você precisa fazer no seu animal você vai ter lá. E até banho tosa vai ter. Que a gente esse hospital, além de ser hospital para atender a comunidade, vai ter parceria com as outras clínicas, parceria com as ONGs da cidade, e a gente também vai dar cursos lá para você aprender a trabalhar num pet shop, em lojas do ramo. Então a gente vai fazer um trabalho legal. Criação de uma zoonose do município. Hoje é alugado o terreno que tem lá na Fazenda do Banco. E é alugado caro. E a gente vai ter no terreno da prefeitura uma zoonose decente, que a gente possa levar os animais que são recolhidos para poder ser cuidados e levados para adoção. Tem muitas coisas legais, gente, muita coisa mesmo. E a gente vai fazer a diferença, a gente vai... são 342 milhões o orçamento desse ano. A gente vai fazer render. Tem coisas que a gente vê que até Deus duvida. A reforma de uma casinha custa 15 milhões. Uma mansão que vende em Guararema custa 3 milhões. Então, por aí, você tem que começar a ter noção do dinheiro. O dinheiro é dinheiro público, não é para ser jogado fora. É para ser bem investido. E a gente vai fazer isso. Obrigado a todos. E o meu agradecimento especial ao nosso vice, o Nelson de Moraes. Ele é uma pessoa tímida, ele não aparece muito, mas é uma pessoa que, cabeça, aposentado, trabalhou em várias empresas, morou em vários países,
de família tradicional em Guararema, que é a família Moraes, e a gente está junto para fazer essa diferença, porque ninguém governa sozinho, não. A gente tem uma equipe de trabalho. Já convidei algumas pessoas para ocupar os cargos principais na área da segurança, na área da educação, na área da cultura, turismo, na área do esporte. Então a gente vai ter uma equipe boa e pessoas com formação na área. Isso vai ser legal. Obrigado, Figueiredo 40.